Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor Deus e Pai, entramos na tua presença, Senhor, para te agradecer por esse dia e por todas as pessoas, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque podemos acordar, respirar e ter um dia, Senhor, maravilhoso na tua presença. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela vida de cada pessoa que está nesse devocional, pelas pessoas que conhecemos, Senhor Jesus, por nossas famílias, por nossos filhos. Senhor, te agradecemos porque o Senhor nos cobre com o teu precioso sangue, nos coloca, Senhor, em nós a sua armadura, Senhor, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo o mal, Senhor. Eu te agradeço, Deus, porque tu és perfeito, tu és bom, tu és maravilhoso. É por causa que o Senhor nos guarda, nos livra de todo mal. Podemos, Senhor Jesus, ter um dia bom. Deus, te agradeço porque, Senhor, o Senhor é aquele que sempre nos dá sabedoria para agir, Senhor, sabedoria para poder sermos melhor, Senhor, a cada dia. Te agradeço, Senhor Jesus, porque o Senhor nos capacita com sua misericórdia para sermos bondosos um com os outros, Senhor. Te agradeço, Deus, porque podemos ser melhores pais, melhores irmãos, melhores filhos. Te agradeço, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, Deus. E também, Senhor Jesus, venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha ser com cada um de nós, Senhor, transformando o nosso coração, transformando a nossa mente, Senhor. Senhor, que o Senhor venha também, Senhor Jesus, trazer a cura, Senhor, aquele que necessita, Senhor. Te agradeço e te peço, Senhor Jesus, por todos que têm clamado a Ti, Senhor, e pedido por cura e por libertação, Senhor. Senhor, venha nos socorrer, venha nos livrar, Senhor, dessas coisas, porque quando o Senhor morreu naquela cruz, Senhor, o Senhor levou lá, Senhor Jesus, todas as dores, todas as coisas que nos fazia mal, Senhor, o Senhor levou. O Senhor nos fez, Senhor Jesus, pessoas saudáveis. O Senhor levou toda a dor lá para que fôssemos melhor, para que fôssemos saudáveis. Então, Senhor, eu te peço e te agradeço, Senhor Jesus, pela a cura para aqueles que te pedem, Senhor Jesus. Aqueles que batem na porta, Senhor. O Senhor fala que o Senhor abrirá, Senhor, e ceará com ele. Então, assim seja, Senhor, que o Senhor abra a porta, que o Senhor ceia com aqueles, Pai, que te pede, que o Senhor seja, Senhor, o Pai deles, Senhor, que o Senhor seja o Senhor deles, Senhor, que o Senhor os guarda, que o Senhor os livra, Senhor, de todo mal. Deus, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, de aprender um pouco mais do Senhor, da sua palavra, Senhor. Te agradeço porque o Senhor é aquele, Senhor, que direciona aqui o nosso devocional, Senhor. O Senhor é aquele que nos capacita e nos traz o melhor todos os dias, Senhor. Te agradeço no nome de Jesus. Amém. A mulher e o dragão. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se um outro sinal do céu. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que hás de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono.
E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1270 anos. E 60 anos. 1260 anos. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha, e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Então, ouvi uma forte voz que bradava pelos céus. Finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que de dia e noite os acusa diante do nosso Deus. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam nos céus, sobre a terra e o mar. Porém, virá o terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhes resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher as duas asas de grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo. Tempos e meio tempos, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engoliu o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedeceram aos mandamentos de Deus e se mantêm fiel ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na área do mar, na areia do mar. Estava pensando aqui em continuar o 13, a gente falar 13, 12 e 13, que é Vamos em bastante. frente aí. Eu vou lendo aqui, então. Então vi sair do mar Vai. uma besta. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, e uma coroa em cada chifre. Em cada cabeça estavam escritos nomes de blasfêmias. A besta parecia um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta seu poder, seu trono e grande autoridade. Vi que uma das cabeças da besta parecia mortalmente ferida, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta. Adoraram o dragão por ter dado à besta tamanho poder, e também adoraram. Quem é tão grande como a besta? Diziam. Quem é capaz de lutar contra ela? Então foi permitido à besta falar grandes blasfêmias, e lhe foi dada autoridade para fazer o que quisesse durante 42 meses. Ela blasfemou terrivelmente contra Deus, difamando seu nome, seu tabernáculo e os que habitavam no céu, e os que habitam no céu. Foi permitido à besta guerrear contra o povo santo e vencê-lo. E ela recebeu autoridade para governar sobre toda a tribo, povo, língua e nação. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo.
Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Quem estiver destinado à prisão será preso. Quem estiver destinado a morrer pela espada, morrerá pela espada. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante e permanecer fiel. Você quer ler daqui em diante, por favor? Eu vou ler aqui, ó. O 11, né? A besta que subiu da terra. Isso. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce o poder da primeira besta na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até o fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem da besta que o recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desde o espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a margem da besta, a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Amém? Amém. Esses 2 capítulos aqui, eles se interagem, né? E eu percebo, eu vejo aqui que são as nações, né? São as nações que delegam poder sobre a terra, ao meu ver, né? Mas eu abro para você fazer um comentário aí, filho. Depois eu Eu falo. estava refletindo sobre isso. Eu estava refletindo sobre isso hoje, pô, e eu não sei se é pertinente ou se é coerente. Então, nem posso dizer que foi uma reflexão, tá? Foi só um insight, assim. Mas esse livro de Apocalipse é um livro tão complexo, né? É um livro de visões, um livro de interpretação de sonhos. E quem pode revelar os sonhos, senão o próprio Deus, né? E, e ao que eu sei, o que eu entendo, é que não é da vontade dele que isso seja revelado. Ele revelou a João para que João escrevesse, sim, mas não talvez para a gente saber a hora ou quando vai acontecer tais coisas. Então, eu fiquei me perguntando, será que é produtivo a gente ficar com elucubrações do que é isso, se são as nações, se são... Porque eu não tenho bagagem nem estudo para isso aqui. E os próprios Eu digo, teólogos que estudam desde o nascimento, eles divergem entre eles. Então eu lhe sim, peço, Pai, me, fala ao meu coração algo que me edifique, que me aproxime de Ti. E esses mistérios, seja feita a Tua vontade. Então, o que eu tiro disso daqui é que o povo de Deus, ele precisa ser resiliente, persistente, e que aflições virão.
e seremos perseguidos, seremos discriminados muitas vezes, né? Abandonados, talvez. As pessoas, às vezes acontece das pessoas fazerem as coisas, nos deixarem de lado. Olha, aquele cara ali não. Que realmente o cara que é crente, muitas coisas não fazem sentido no mundo, né? E aí o pessoal se encontra lá e começa a conversar de assuntos que a gente não tem assunto para conversar. E fica meio deslocado mesmo. Então eles não vão fazer questão que nós estejamos juntos. E tudo bem também, tá tudo certo, porque é algo não não porque a gente esteja superior a eles, porque eles são tão filhos e tão dignos quanto nós, mas nós que conhecemos mais o pecado, temos um olhar mais cauteloso, é difícil você estar nesse meio, né, com, com tanta incitação ao pecado, assim. Então, é doloroso para nós. Então, tá tudo bem, tá tudo certo. Essas coisas vão de acontecer, eu acho que o que vem falar para nós aqui que a gente precisa prestar atenção nesses sinais para não nos afastarmos da fé, daquilo que nós aprendemos um dia. E se a gente parar para pensar, desde os livros, especialmente de João ali, dos últimos livros, das últimas cartas, a igreja vem falando, a Bíblia vem falando para nós tomarmos cuidado, para não distanciar do primeiro aprendizado, do primeiro evangelho, que os falsos mestres vêm trazendo pregações que conflitam com o evangelho de Cristo e que a gente precisa tomar cuidado com isso. A relativização da igreja, das coisas, isso tudo vem se transformando, vem fazendo com que as pessoas vão ou abandonando a fé, abandonando a igreja, ou, pior, vivendo numa mentira. E eu já ouvi algumas teorias aqui de que a gente até vai ver mais para frente, de que essa questão da mulher aqui, que essa mulher seria a própria igreja, e depois ela aparece lá junto com uma besta vendida, e que talvez isso seja a própria igreja ali que se corrompeu e se perdeu durante os tempos, né? Então, assim, para mim, o que aparece aqui, acho que o principal dessa mensagem aqui é que Deus vai nos revelando, se nós estivermos em espírito, aquilo que Ele deseja para nós, mas que nós precisamos estar ligados aqui, preparados, porque o mal existe, está aí, e ele tem poder sobre a terra, ele tem poder sobre as pessoas, e lhes foi dado esse direito. O que nós sabemos também é que Deus sabe de todas as coisas, ele é o Todo-Poderoso, e cabe a ele permitir ou não que algo seja feito, e lá na frente a gente vai entender. Tenho certeza que a gente vai entender. Se nós não entendermos também, amém. Nós precisamos ser obedientes. Acho que eu fui um pouco prolixo aí, mas sim, Então, eu vou ser assim mais explícito no que eu vejo. Eu vou ler aqui de novo, devagarzinho, e olhando e tentando ver aqui com os olhos da realidade, né? Porque é o que está escrito. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, né? Uma mulher vestida do sol, uma mulher vestida do sol. Então, eu fico imaginando assim, ó, os raios, né, do sol, os raios, aquela, como se fosse um longo vestido, assim, sabe, de noiva, tendo a lua debaixo dos seus pés. Dá para imaginar isso? E uma coroa de 12 estrelas, uma coroa
uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Eu já tive, eu já observei essa imagem, já desenharam ela, né? Já desenharam essa imagem. E, e sobre e estava grávida, né? E estava grávida. E com dores de parto. E gritava, com ânsias de dar à luz. O que podemos imaginar aqui? Né? É, ela estava sofrendo. Ela estava sofrendo porque a dor de parto não é brincadeira, não. Diz que é uma das piores dores que existe, né? A dor de parto. E Deus deu ao homem também a cólica de rim, que não é. Que olha, eu não desejo para ninguém, viu? Bom, mas vamos lá. E viu-se outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as suas cabeças, 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com a vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, eu fico imaginando assim, né? Esse filho que foi arrebatado para Deus é Jesus, certo? Ele veio, fez a sua parte aqui, ressuscitou e foi novamente para o céu. E essa outra parte aqui, e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com a vara de ferro, e o seu filho arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 anos. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Fica difícil de se imaginar o que pode ser isso aqui. Os teólogos falam, eu já ouvi muitas coisas a respeito disso, mas eu não vou nem entrar em detalhe, porque um fala uma coisa, outro fala outra, então não se chega a denominador comum, então é melhor nem comentar. Mas não se prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente chamada Diabo, Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, esse daqui está explícito. E Satanás foi lançado na terra, né? Por quê? Aí foi lá onde que me levou e nos leva em Isaías capítulo 14, versículo 13, que devemos ler aqui agora, para que as pessoas que vão ouvir esse devocional saibam quem estamos falando. Que é Isaías 14. Vamos lá, James? Ou Versículo Ruth, 13. alguém gostaria de ler para nós? Sei. Posso ler aqui. Do 13 a qual? 13 ao... Isaías 14, versículo 13 e 14. 13 e 14. Você,
que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei acima das mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas à sepultura você será lançado, e às profundezas da cova. 13 ao 15. Então, veja bem, isso aqui serve de exemplo para todo ser humano, né? Que nós devemos sempre nos colocar na posição em que fomos chamados. Nunca queira na escuridão, porque é escuridão quando a pessoa, sabe, almeja aquilo que não é dele, que não é para ele, entendeu? Quando a pessoa começa a almejar aquilo que não é para ele, que não é dele, ele entra praticamente numa escuridão. E essa escuridão deixa ele cego, porque na escuridão não se enxerga nada. Então a pessoa se afunda no erro, naquilo que está na sua mente. E foi o caso aqui. O exemplo é dado. E ele diz assim: e tu dizias no teu coração, olha só, a ambição, o orgulho, a vontade de ser aquilo que não é, de desejar aquilo que não é para si. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, né? E ele ainda dizia assim, quando ele estivesse sentado lá naquele lugar, ele ia exaltar o trono dele, mais ainda, né? Acima das estrelas exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quer dizer, o diabo almejou ser igual a Deus. E fatalmente também mais do que Deus. Contudo, levado serás ao inferno, aos mais profundo abismo. E os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e fazia tremer os reinos? Porque ele apavora, né? Ele apavora. Que põe o mundo como um deserto e assolava as suas ciladas, as suas cidades, e os seus cativos não deixava ir soltos para as suas casas. Porque todo aquele que é cativo, é escravo, ele não tem desejo próprio. Ele não pode fazer muitas vezes o que deseja. Ele é sempre submisso, né? Mas voltando aqui, amados, nós vemos, houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. A batalha, o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então já sabemos que ele foi derrotado, que ele foi expulso do céu e precipitou esse grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo, Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, seus anjos foram lançados com ele. Ele levou consigo uma terceira parte, né? E houve uma grande voz no céu que dizia: agora chegada esta a salvação. Agora chegada está a salvação. E a força e o reino do nosso Deus. E o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte.
pelo que alegrai-vos, os céus e vós, que neles habitam, que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao varão. Foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo e fora de vista da serpente. Fora da vista da serpente. E a serpente lançou a sua boca atrás da mulher, água como um rio. Aí eu paro e vejo aqui. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. São coisas que você fica sem saber o que significa. Os teólogos aqui, eles param e um fala uma coisa, outro fala outra. Eu prefiro ficar em silêncio. A terra ajudou a mulher e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer a guerra ao resto da sua serpente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Esse 17 aqui, eu vou ler novamente e vocês vejam só. Olha, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua semente. E foi fazer guerra ao resto da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. São imaginações a ser colocadas em nossa mente. A gente fica ali sem entender. Eu ouvi uma explicação E eu prefiro interessante ficar em silêncio. sobre essa parte, que essa mulher seria, ela estaria dando à luz à igreja. E as sementes dela são os fiéis, são os... Então, o que acontece, né? O diabo não pôde com ela, ela foi para o deserto, mas a sua descendência, que é a igreja, permaneceu. Então ele foi pelejar contra os fiéis, contra a igreja, contra os filhos, né? Enfim, essa é uma das teorias aí que fala. Dos teólogos, essa é uma das teorias dos teólogos. Mas eles divergem muito a respeito disso. Sim, sim. Por isso eu, como não E sou... aí, e aí ele fala aqui, né, que sai uma besta do mar, e aí, como o diabo não tinha autoridade, porque ele estava proibido de ir nesse local onde a mulher estava, ele dá o poder e a autoridade para essa besta, que aí sim essa besta vai até onde está a mulher para poder fazer a vez ali do próprio diabo, né? E ele recebe ali o trono, o poder e a autoridade. E o mundo se maravilhou e seguiu a besta. Adoraram o dragão por ter dado à besta tamanho poder, e também adoraram. Quem é tão grande como a besta, diziam? Quem é capaz de lutar contra ela?
Então foi permitido à besta falar, falar grandes blasfêmias e foi dada autoridade para fazer o que quisesse durante 42 meses. Ela blasfemou terrivelmente contra Deus, difamando seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi permitido à besta guerrear contra o povo santo e vencê-lo. E ela recebeu autoridade para governar sobre toda tribo, povo, língua e nação. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Ou seja, todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles que não têm os nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Ou seja, aqueles que não creem, né? Aqueles que não creem em Cristo, não creem em Jesus, não têm seu nome escrito, né? No livro da vida, porque não pertencem ao Cordeiro. Porque ele fala aqui que foi antes da criação do mundo. Olha que mistério esse aqui, hein? Será que nós somos uma nova, sei lá, não sei, prefiro não falar nada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Quem estiver destinado à prisão será preso. Quem estiver destinado a morrer pela espada, morrerá pela espada. E aqui é algo interessante, né? Porque aqui dá uma indicativa de que existe uma predestinação. Então, eu gostaria que você dissesse qual capítulo que você está lendo aí, para ver Ah, se. desculpa, eu estou no capítulo 14, versículo 9. Então, aí você já É, eu, foi. Capítulo eu, eu fui, 14? eu fui lendo ali. Então, você foi longe demais, porque a gente não chegou lá ainda, né? Quer dizer, pelo menos eu. Olha, Desculpa, tô desculpa, eu falei variando aqui, errado. meu. Não, não, perdão. É capítulo 13, versículo 9. Ah, bom. Olha, velho, eu tô. Rápido, né? Tá ligeiro demais. É É que, versículo. as Bíblias, às vezes as palavras mudam, né? O conceito é o mesmo, mas então a gente precisa falar qual é o versículo para ver se a gente se encaixa aqui, né? Você sabe que uma É, vírgula muda muito, né? é o capítulo 13, versículo 9. Quem é capaz de Ah, ouvir, ouça com atenção. Quem estiver destinado à prisão será preso. Quem estiver destinado a morrer pela espada, morrerá pela espada. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante e permanecer fiel. E aí ele fala: então, vi uma besta que saiu da terra, tinha 2 chifres como de um cordeiro, mas falava com voz de dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta e exigia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Realizava sinais espantosos, chegando a fazer fogo descer do céu sobre a terra, à vista de todos. Enganou os habitantes da terra com os sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ordenou que fizessem uma grande estátua para a primeira besta, que havia sido mortalmente ferida e sobrevivido. Então, lhe foi permitido dar vida a esta besta. Ordenou que fossem mortos todos os que se recusassem a adorá-la. Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta.
ou o número que representava seu nome. Aqui é preciso sabedoria. Quem tem discernimento, trate de entender o significado do número da besta, pois é o número de homem. Seu número é 666. E tem várias teorias também sobre isso. Mas aqui, eu queria chamar a atenção aqui nesse ponto é que, de novo, né? Aqui volta a questão da adoração, que é um mandamento de Deus desde o princípio. Não adorai a outros deuses acima nem abaixo dos céus, da terra, nem no mar, nem coisa alguma. Eu sou o único Deus. Então aqui, e de novo, ele obriga, isso me faz lembrar lá Daniel, né? Quando o rei. Duas coisas, dois aspectos nesse livro aqui, hoje me fizeram lembrar de Daniel. Primeiro, a interpretação, quando Deus revela o sonho do rei a Daniel, só ele poderia ter revelado. Como era o nome do rei, pai? Repete aí, filho. Você está perguntando sobre o nome do rei? Que Daniel revelou o sonho dele. Nabucodonosor. Eu não lembro. Então, somente Deus poderia ter feito a revelação do sonho, né? E ele revela o sonho. Então, através do entendimento, ele manda criar a estátua. Aquilo já era uma revelação do que ia acontecer, como é aqui o Apocalipse, né? Então, ele manda criar uma estátua e obriga que todos adorassem a estátua dele. E aqueles que não adorassem seriam mortos. Então, aqui a história se repetindo, né? Serão obrigados a adorar a besta. E aqueles que não estão com o nome escrito no livro da vida adorarão a besta. Então, aqui você vê também que está escrito aqui, no 16, e faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita, na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Então a gente vê que isso aí é umas coisas que têm acontecendo ultimamente. Vai ser assim futuramente, não vai mais ter o dinheiro, o papel, né? A pessoa vai ter o seu número como um chip, né? No corpo. E através desse chip você vai ser monitorado, você vai para onde você quiser, mas você vai entrar e sair, e todo mundo vai, e o governo vai ter o controle de tudo, vai ter o controle de tudo. Você vai ser monitorado 24 horas. Onde você for, onde você estiver, o que você fizer, quanto você vai gastar, com quem você vai gastar. Praticamente hoje já se vive nessa condição. Tudo bem que o chip não está no seu corpo, mas o celular que você transporta ele dá todo o seu, ele dá todas as suas referências. O Na tempo que você China fica já com funciona ele, assim. Na China né? já é assim. Na China Então, já é assim. então nós Sempre já estamos aqui praticamente, ó, nessa situação aqui, ó, entendeu? A gente for olhar aqui, a gente vai ver que já estamos nesse endereço aqui. E essas bestas que eles falam aqui são as nações, né? Que estão assim, que estão no poder, né? Que controlam, que estão aí, uma observando a outra, a China, os Estados Unidos, a Rússia, entendeu? E a gente vê que eles controlam tudo, eles têm o controle de tudo. E nós também estamos vendo, estamos percebendo que a ciência está se multiplicando, né? A inteligência do homem, hoje eu vejo coisas aí, os chineses, por exemplo, eles estão fazendo coisas aí, inventando coisas que jamais passavam pela cabeça, né? Os caras estão
superando até os americanos aí na tecnologia. Então a gente fica imaginando assim, onde é que vai parar isso, né? Mas eles têm na mão deles as bombas, como destruir a Terra a qualquer momento. Eles podem destruir a Terra e toda a humanidade. A gente está aí, ó, na mão desses cientistas malucos. Bom, mas Deus está no controle de todas as coisas. Nós estamos aqui estudando a palavra, mas existe coisas aqui que está oculto ainda ao nosso entendimento, e tudo que a gente vem a falar não é certeza, né? Tanto é que os teólogos, eles divergem nessa parte, nesse livro aqui eles divergem. Então é porque não é para ser revelado ao homem ainda. A gente pode deduzir, como estamos deduzindo, mas nada é vero, como diz o italiano, nada é vero. Então eu fico, é por isso que eu nem queria entrar aqui. Vamos deixar isso para mais adiante. Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Mas não. Ah, tudo certo. Bom, ó, daqui a pouquinho a gente já acaba também. Tem mais É, 6 capítulos, né? mas nós estamos no Não, 13, tem 14 mais aqui, é 20, 22. 22, né? Dá 8 capítulos, mais uma semana. Mais uma semana, mais ou menos. Aí a gente Isso. já conclui. E tá tudo certo. Tá tudo bem. O importante é Tá. a gente tá estudando. Explanar, né? Agora a É, gente não vai dizer que não passou por lá. exato. Ai, 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 seu Mário, você quer ouvir Eu falar? vou falar porque É, tem um amigo meu que colocou aqui, um amigo meu colocou aqui, eu Pix, até agora nada. Tá perguntando se- E fala pra você, ele que às nada? vezes a gente ouvir, a gente fala mais do que quietinho, a gente fala mais do que falando, às vezes. Não, mas eu Então quero ele ver sua voz. tem que saber isso também, fala pra ele. É, Ah, certo. é porque, igual o senhor falou, eu desde criança ouvi muito o meu pai falar sobre o Apocalipse. E então, naquelas épocas lá, eu não sabia exato o que era teólogo ainda, entendeu? Não sabia É, que tinha os teólogos, que são pessoas que estudam a Bíblia. Porque até então, meu pai ensinou que a Bíblia era revelação, que você lia e Deus te revelava, que o homem que eu estudava não era correto, entendeu? Mas era porque eles da, da religião que meu pai era, da denominação que ele era, eles guardam para eles mesmos, no meio deles mesmo, entendeu? Naquela época. Hoje eles também já cresceram, entendeu? Já melhoraram. Mas então era assim, o conhecimento deles era com eles mesmo, entendeu? Partilhado com eles mesmos, como se eles fossem como os judeus, eles tinham a própria. Não fala que os judeus aí mesmo fala até que eles tinham o próprio, tipo, mandamentos deles, né? Ali, o jeito deles, o estilo deles. Não é essa palavra que eu quero dizer, mas é mais ou menos assim. Então, lá também, naquela igreja que meu pai participava, é assim, eles têm as regras deles, eles têm os como eles fazem, como eles aceitam, o que eles não aceitam. Então, eles não aceitavam as teorias, os teólogos, entendeu? Eles é, aceitavam o que era a revelação de Deus, o que você lia e Deus revelava para você na hora. Ali até hoje é assim, entendeu? Eles leem a Bíblia, pedem a Deus, mas tem o conhecimento hoje também, porque você vê quando algum deles fala, eles falam com conhecimento, não só revelação, entendeu?
Porque de vez em quando eu ainda já voltei nessa igreja com a minha mãe, aqui tem ela, e antigamente eu ainda ia lá porque eu gostava. Igual uma vez eu estava precisando tanto de ouvir Deus falar, e aí no meu coração de criança ainda, sabia que lá Deus ia falar comigo. E eu fui lá, e eu cheguei lá, e quando eu cheguei lá, o que eu estava passando, eu não tinha condição nenhuma daquele pastor saber. E ele falou: Você, Deus manda falar com você. Você que quando passa por aquela cozinha e vai pelaquela sala e entra no seu quarto e vai chorar lá no seu closet, ele está te vendo. Como que aquela pessoa sabia que eu fazia aquilo? Ele não sabia, entendeu? Então, ele falou, e aí então é assim que eu cria com eles, entendeu? Porque eu cresci assim, dentro da minha casa, meu pai sendo pastor, então as pessoas iam lá visitar ele, até quando ele ficou sem poder ir na igreja, o tempo que ele ficou. Então eu ouvia muitos testemunhos, e eu ouvia essas coisas, eu ouvia que Deus revelava na palavra. Então quando você vem falar hoje do Apocalipse, que eu já mudei a minha mente, que eu sei que a teologia, sim, é possível eles ver essas coisas, eles falarem como eles falam. É lógico que tem uns que acertam mais, que parece mais, que é mais real, que está falando mais a verdade. Outros que parece que tá pondo demais, entendeu? Então, mas faz sentido, entendeu? Que abre a sua mente melhor, porque também Deus deixou para o homem a sabedoria. E Deus revela também para o homem quando ele busca, entendeu? Então, tipo assim, tá buscando, mas como o senhor também falou, tem os mistérios de Deus. Não é possível tudo ser revelado, porque ele falou que tem o mistério dele, que seriam revelados só por ele quando ele vir. Então, o homem não vai saber tudo, mas dá uma boa visão para a gente. Dá para você se preparar muito se você também ouvir pessoas boas, pessoas que falam bem, entendeu? Que são mais corretos, sabe? Sim, sim, sim. Então, eu tenho medo às vezes de falar, por isso, sabe? Então é melhor a gente não falar do que falar errado, entendeu? Então, prefiro às vezes não falar, mas igual o teólogo que eu gosto de ouvir, e ele não é só teólogo, que é o Rodrigo Silva, gosto de ouvir ele, tem outros também, mas eu cito o Rodrigo Silva porque ele é bem conhecido, entendeu? E muitas pessoas veem ele, até pessoas lá da igreja da meu pai já falou com ele, que ele mesmo já citou essas pessoas, falou, uma senhora da congregação cristã no Brasil falou comigo que ouve muito e vê muito os meus podcasts, nunca, jamais, a povo daquela igreja faria isso na época que eu estava com meu pai, entendeu? Não seria a visão deles. Sim. Então, hoje as pessoas estão crescendo, estão abrindo a visão deles, estão mudando, o mundo muda, não deveríamos mudar com o mundo, porque muitas coisas do mundo não é conveniente, entendeu? Muitas coisas a gente não deveria estar vendo ou ouvindo, mas nós somos humanos e erramos e estamos aí, entendeu? Então é mais ou menos assim. Mas, igual eu falo, eu também ouvi o estudo um pouco do Rodrigo Silva e eu fiquei pensando quando ele fala dessa mulher, que ele fala dela, fala que essa mulher que deu à luz e do dragão, e que ele fala que ela hoje ela representa, a mulher representa o povo de Deus, entendeu? E que o povo de Deus se corrompe, então a mulher quando foi para o deserto para ficar guardada lá, se corrompeu porque ela aceitou as demandas, não seria demanda o nome, é, mas as sugestões que Satanás dá e ela foi corrompida, entendeu? E se prostituiu, sabe? Então é o que representa nós mesmo, o povo. O povo, ele escuta Satanás também. Como o senhor falou, ele é provocativo, certo? Então o Sim. povo de Deus vai e escuta ele e acaba dando atenção para ele, e nisso você perde o que você tem de Deus, porque quando você dá ouvido a outra coisa, entendeu?
você se corrompe, você se prostitui mesmo. Então, mas graças a Deus que Deus nos dá uma outra chance, né? Ele sempre nos dá uma chance de nos melhorar, de sermos melhor. Então, de voltar para Ele, de ser dele. Mas graças a Deus, Caí também fala sobre aqueles que estão escritos no livro da vida. E então, quando você volta para Jesus e pede para Ele escrever seu nome lá, Ele escreve. E aí você está salvo. E se você consegue não mais ouvir a voz de Satanás, você vai chegar até o final, entendeu? Não vai se corromper, não vai perder no caminho. Mais ou menos assim que eu não estou falando de teologia nem de nada, mas pegando um pouco, sim, da teologia dele, que ele explicou que a mulher seria, entendeu? Representação do povo de Deus. Então, falando isso, pegando um pouco, para mim faz sentido, né? E concluindo um pouco assim. Então, é por isso que eu não gosto muito de falar, seu Mário, porque eu falo muito quando eu Não, falo. não, tô te ouvindo, tá tudo bem. Ai, Fica, à vo- Dilma, Deus que dê fica à vontade. sabedoria para não Você, falar o que não precisa ser dito, né? você Mas está expondo aí. E eu quero ler uma palavra aqui para você, para o James e para a Hum, Paty que está me ouvindo aqui. Ó. hum, Malaquias, capítulo 4, mas eu vou começar aqui no 3,16. Ó. Então, hum. aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro. E o Senhor atenta e o ouve. E há um memorial escrito diante dele, para que os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que fareis serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis ao meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como bezerros no cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, e que são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então a gente vê tudo isso e a gente tem que ficar mais feliz, porque nós estamos aqui para se agradar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, daquilo que o Senhor tem nos dado e daquilo que ainda o Senhor vai nos dar. Nós temos que ser obediente à palavra de Deus. E é o que nós estamos fazendo. Nós estamos sendo obedientes à palavra de Deus, estamos estudando a palavra dele, nós queremos participar desse ID. Essa maneira está sendo concluída. Eu vejo assim, nós não vamos nos preocupar tanto com o que os teólogos pensam, não. Está sendo revelada a nós a palavra, a nós. A cada um que estuda, Deus revela como ela é uma palavra viva e eficaz, e a mesma palavra alcança várias pessoas ao mesmo tempo, cada um com o seu problema. Deus fala ao coração de cada um de nós.
e nós vamos entender sim, porque Deus nos ama, né? Deus nos ama e Ele quer mais de nós. Vamos em frente. Amém, amados? Ô, James, você podia orar aí, eu pedi para a Paty orar aí para nós encerrar esse capítulo aí? Ou você quer falar mais alguma coisa? Não, não, tá tudo certo. A Ruth pode falar sempre, é muito bem-vindo. Se você nos edifica quando fala e não fique com a responsabilidade ou com o sentimento de obrigação de que você falar tá certo, ou tá algo, nada disso. Estamos aqui Não, não. de peito aberto, somos todos crianças, bebês engatinhando, nos alimentando da palavra e aprendendo todo mundo junto. Esse é o objetivo aqui, viu? Fica em paz, É. tranquilo. Obrigado. Isso eu não sei por quê, mas estudar com vocês me leva muito, me traz muito meu pai, sabe? Toda a vida que nós estamos estudando ou que eu aprende uma coisa, my God, como que me faz lembrar ele, as palavras dele, as coisas que eu aprendi com ele, sabe? Muita coisa. Não sei por quê, mas desde que eu tenho começado a estudar com vocês, eu comecei a aprender, entender o meu pai muito, mas muito, sabe? E admirar ele muito mais, porque já admirava meu pai por ser um homem de Deus, mas hoje muito mais, porque antes eu tinha dúvida, sabe? Que as pessoas falavam, seu pai seguia como que eu falo, uma Do- seita. Doutrina? Então, Uma uma doutrina? seita, e hoje eu É. sei que não é uma seita, sabe? Eu sei que eles também são um povo de Deus, assim como nós também somos, mas assim como tem os filhos que são diferentes, eu aprendi a olhar assim, entendeu? Não que é uma seita, mas que são uns filhos diferentes, que entende diferente, porque eu tenho dois filhos, e eles não são iguais. E eles não entendem a mesma coisa que eu falo, não é entendida nem tudo, né? Mas dependendo do que eu falo, não é entendido do mesmo jeito para um e para o outro. Um entende um jeito, o outro entende outro jeito. Então, desde que sou mãe, eu vi isso, entendeu? Eu comecei a ver isso, e talvez agora que eu busco mais, eu aprendi a ver e aprendi a entender. Então, jamais vou condenar nenhuma religião, a não ser que ela não pregue Jesus, que ela não pregue Deus, entendeu? E também não estou condenando, mas estou falando, não é o que eu creio, sabe? Então, cada um sabe como serve a Deus. Ainda que não seja o nosso Deus, mas sabe o que está fazendo, um dia tem consciência, porque a palavra diz que todos hão de conhecer o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Deus, entendeu? Antes que ele volta. Então, eu aprendi isso, que somos como os dedos da mão, são também todos diferentes, mas estão aqui, uma mão, junto. Então, é assim. Então, desde que eu aprendi isso, eu hoje sei que meu pai é salvo, que meu pai fez a vontade de Deus e que ele está esperando a hora de Jesus voltar. E antes eu tinha essa confusão comigo, sabe? Quando falavam que era uma seita, que ele talvez não era salvo, não, porque ele não. Então isso me machucava, me doía. E hoje eu tenho muita alegria e satisfação de saber que ele fez o que tinha que ser feito e que sim, ele está lá esperando o tempo dele. É igual eu falei para vocês, então quando eu aprendo aqui, eu falo, uau, que meu pai ensinou, olha só, aqui, uau, entendeu? Assim, então eu fico assim, admirada e sei que ele me fez certo, que ele me ensinou correto. E por isso hoje eu ainda estou aqui no caminho do Senhor e vou chegar até o final, como ele chegou, por causa da introdução dele. Glória a Deus, Ruth. Glória a Deus. É isso aí. Obrigado, viu? Eu vou orar então para a gente encerrar e ver quem traz amanhã, colocar no grupo lá. Dona Marineide está sumida, né? Lucas, saudade.
Pai querido, Pai amado, bendito sejas tu, Senhor. Te damos graças e glórias, Senhor, por mais esse dia, pela nossa saúde, Senhor, pela saúde daqueles que amamos, pela tua presença em nossos corações, pelo teu guiar, Senhor, pelo teu iluminar. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse maná de hoje. Muito obrigado por estarmos todos os dias aqui na sua presença, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Pai, esteja conosco todos os dias, a todo momento, nos guiando, Senhor, nos iluminando, nos direcionando, Pai, no caminho correto, no caminho da tua vontade. Somos, sim, Pai, diferentes, mas sabemos que tu nos ama e que trata cada um, diferente também. Mas todos eles com o teu amor, com a tua graça, com a tua justiça perfeita. Peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor deixe o teu Espírito conosco, Pai, todos os dias, que sejamos luz por onde quer que vamos, o que quer que façamos, que seja da tua vontade, Pai. Que no nosso coração nasça apenas a tua vontade, Senhor. Que o Senhor nos encha de vida, de sabedoria, de discernimento, de entendimento, Senhor, para não cairmos nas armadilhas do orgulho, da vaidade, da inveja, de pecar contra os nossos irmãos. Que sejamos mais parecidos contigo, Senhor, todos os dias, Pai. Que possamos seguir, Senhor, o teu exemplo de humildade, de servidão, de amor, de obediência, Senhor Jesus. Ó Pai, muito obrigado, Senhor. Entrego nas tuas mãos esse dia e a vida de cada um, Senhor, dos meus familiares, dos meus amigos, dos meus irmãos, esses que estão aqui no devocional, Senhor, e aqueles que não estão podendo participar. Que o Senhor fortaleça, Senhor, a fé de cada um, todos os dias, e que esteja conosco, para hoje e sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Ele te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente